Olá! Estamos aqui para mais uma videoaula. Sou o professor Wesley e hoje vamos falar das integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Em algumas situações, quando estamos trabalhando as integrais triplas e dentro dessas integrais triplas aparecem equações na qual nos lembram o cilindro, a transformação de coordenadas cartesianas para as coordenadas cilíndricas vai facilitar e evitar uma trabalheira nos cálculos das integrais. Então, o domínio dessa mudança de coordenada é muito importante para trabalhar esse tipo de problema. E vamos ver isso nessa aula. Então, imagine nós estamos aqui no sistema cartesiano ortogonal e tomamos aqui um ponto P. Esse ponto P vai ter coordenadas z, r, θ. Quero fazer a interpretação do ponto P em coordenadas cilíndricas, tá certo? Bem, o ponto P ele tem a entrada aqui z. Essa entrada z eu associo esse valor aqui, tá? No eixo das cotas. Teremos aqui, após fazer uma projeção ortogonal no plano XY, o seguinte: vamos ter aqui uma interpretação da qual podemos associar ao eixo x e y. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou olhar isso daqui como se eu já tivesse Eu vou olhar isso daqui como se eu estivesse no plano e vou me lembrar das coordenadas polares já estudadas em integrais duplas. Dessa maneira, pessoal, olha só, eu traço aqui um ponto, uma reta, tá certo? E aí eu vou ter aqui um ângulo, ok? Vou ter aqui um ângulo, esse ângulo é um ângulo θ. E eu vou ter aqui o raio saindo da origem e vindo até a projeção, tá certo? P de rθ. Então, olhando aqui no plano XY, note que eu tenho aqui um triângulo, tá certo? Um triângulo. Eu vou ter aqui cateto oposto. Eu vou ter aqui cateto adjacente, que é justamente o comprimento de x. E eu vou ter aqui cateto oposto. E observe que esse cateto oposto ele é o mesmo comprimento que eu tenho aqui para esse valor aqui, que é o valor de y. Tá certo? E através das equações da qual nós já conhecemos, nós encontramos as relações aí para as coordenadas cilíndricas. Tá certo? As coordenadas cilíndricas, então, representam um ponto P no espaço por triplas ordenadas r, θ, z, nas quais r e θ são as coordenadas polares, já faladas nas integrais duplas, para fazer essas transformações, quando eu faço a projeção do ponto P lá no plano XY, que é quando nós temos z igual a zero, e z é a cota vertical, é ali na qual eu tenho o eixo aqui, tá? O eixo z, o eixo das cotas. Então, quando eu tenho isso, eu consigo umas relações e umas equações relacionadas às coordenadas retangulares e coordenadas cilíndricas, tá certo? E estas equações, quais são elas e como elas vão nos ajudar? Primeiro precisamos identificar quais são essas equações, tudo bem? Muito importante relembrar que a gente tem essa relação então com as coordenadas polares e vamos ter algo muito semelhante aqui, tá certo? Então, eu vou construir aqui um sisteminha e eu vou obter o seguinte. Eu tenho x sendo r cosseno de θ. Eu tenho y sendo r seno de θ. E eu tenho o z sendo o próprio z, que está relacionado ao eixo das cotas. Então, só relembrando, x² mais y² é igual
Ao substituir aqui pela equação polar, eu vou ter r cosseno de θ ao quadrado mais r seno de θ ao quadrado. Trabalhando e desenvolvendo aqui, eu vou ter r quadrado cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Colocando r ao quadrado em evidência, eu vou ter aqui cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso aí pela relação fundamental da trigonometria. 1 vezes r quadrado, nós temos r ao quadrado. Surge então esta equação muito importante, tá certo? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Já sabemos também que a tangente do ângulo θ é y sobre x. Isso vem da onde? Vem justamente das equações polares. Então, quando eu estou olhando nesse triângulo aqui, tá? O seno de θ é o y sobre r, cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno desse ângulo θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, x sobre r. E assim eu obtenho essas relações. Eu obtendo essas equações, relacionando coordenadas retangulares e coordenadas cilíndricas, eu consigo trabalhar nas minhas integrais triplas e fazendo essa transformação. Bem, como eu vou integrar em coordenadas cilíndricas? Eu preciso de fazer um passo a passo. O primeiro passo, nós vamos fazer o esboço do gráfico da região D da minha integral tripla. Quando eu fizer esse esboço, eu vou encontrar os limites de integração em Z, depois eu vou encontrar os limites de integração em R e, por fim, encontrarei os limites de integração em θ. É importantíssimo observar que, depois de ter construído o esboço, note, você quer encontrar os limites de integração em Z. Como você vai fazer isso? Trace uma reta, tá? Aqui no meu esboço eu já tenho. Então, imagine que você está traçando aqui uma reta. Quando você traça uma reta, essa reta paralela ao eixo das cotas, isto é, paralela ao eixo Z, e você passa dentro ali daquele sólido, você vai estar determinando de onde no eixo Z que ele vai estar variando. Então, observe aqui que na minha figura, eu vou estar variando aqui desta superfície, que é Z igual a G1 de Rθ, até a outra superfície que eu tenho aqui, que vai ser de G2 até o Rθ. Tá certo? Uma vez que você descobriu já os limites de integração em Z, você vai para o próximo passo. O próximo passo é olhar para a região lá embaixo no plano XY. Lembrando que você vai fazer uma projeção deste sólido lá no plano XY, que é o Z igual a zero, e aí você vai obter aqui uma região R. E essa região R é aquela região que nós tínhamos nas integrais duplas. E a forma de analisar é a mesma. Tá legal? E aí, quando você está aqui no plano XY e você quer analisar o θ e o R, tá certo? O R você vai fazer o quê? Passa também uma reta. Tá legal? Vamos escolher aqui, ó. Quando você traçar uma reta, tá ok? Quando você traçar uma reta variando num ângulo, e aí você escolhe um qualquer, e ela fura em dois pontos aqui a minha região R, eu tenho que observar de onde até onde que ela está indo. E aí, quando eu tracei essa reta aqui para um ângulo fixo, eu vou estar varrendo, tá? Variando aqui de uma curva, essa curva aqui H1 de θ, até uma outra curva, que seria essa daqui, H2 de θ. E por fim, você quer saber, quando eu estou aí traçando esses raios,
o meu ângulo está variando de onde até onde, tá? Neste caso aqui, a gente determina aqui um θ igual a alfa, por exemplo, e aí quando eu variar até o fim dela, eu vou ter um outro ângulo aqui de alfa até beta. Eu conseguindo determinar os ângulos, determinar de onde está variando o R, onde está variando o meu Z, eu consigo montar a minha integral tripla. E aí eu consigo desenvolver essa integral tripla. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo. Tá legal? Neste exemplo, queremos converter a integral de menos 1 a 1, integral de 0 a raiz quadrada de 1 menos y quadrado, integral de 0 a x, da função x² mais y² dz, dx, dy. Então, observe que temos aqui coordenadas cartesianas. Tá legal? O que eu quero converter isso em uma integral equivalente, tá? Que é dada em coordenadas cilíndricas. E após fazer isso, eu vou fazer o cálculo aí dessa integral. Para compreender isso, eu preciso interpretar aí a minha figura. Tá legal? Então, temos o seguinte. O meu z, eu já sei que está variando ali de 0 a x. Tá legal? De 0 a x. O meu z, eu não transformo ele em coordenadas cilíndricas. Para as coordenadas cilíndricas, lembrando, eu vou ter dz, dr, dθ. O z, então, eu não preciso transformar ele, a não ser a equação aqui, tá? Que eu tenho que colocar o x em função de rθ. Simples, tá? E aí a gente pode pular uma etapa. Perceba que eu já tenho uma integral pronta. Como eu tenho uma integral pronta, observe que quando eu faço a mudança de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, o meu eixo z, que seria o dz, eu não mudo. Tá legal? Eu não mudo. Se eu não mudo, eu não preciso fazer aqui uma transformação ou uma mudança nos limites de integração, a não ser mudar aqui a equação, porque eu preciso transformar aqui numa equação polar. Tá legal? Então, para o meu eixo z, tá legal? Para o eixo z, eu tenho o z aqui variando. Tá? Variando ali de 0 até x. Mas o x é quem? É r cosseno de θ. Tá legal? Agora, vamos fazer o esboço do desenho para compreender melhor a região R, aquelas da qual vou determinar os limites de integração em R e em θ. Então, aqui eu tenho uma semicircunferência, o meu y variando de menos 1 até 1, conforme eu tenho aqui na minha integral, e o meu x variando, tá? Aqui de x igual a 0, que é o eixo y, até chegar aqui nesta circunferência. Como que eu sei que é uma circunferência? Perceba que a equação é x igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Observe que se eu fosse desenvolver essa equação que vem aqui da minha integral, eu teria o seguinte: x igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, elevando de ambos os lados aqui ao quadrado, o que eu vou obter? Eu vou obter de cá x ao quadrado igual a 1 menos y ao quadrado. O quadrado que eu tenho aqui com essa raiz, eu consigo aí cancelar sem problemas nenhum. E aí, resultando aqui em x² mais y ao quadrado igual a 1, onde eu tenho uma equação da circunferência.
tá certo? E essa equação de circunferência tem raio 1. Dessa maneira, eu estou deduzindo aqui. Então, quando o meu y varia de menos 1 até 1, eu estou varrendo aqui de 0 em x até a minha circunferência. Isso é muito importante para saber como que vou varrer aqui o meu raio. O meu raio, ele vem aqui variando nessa região, tá certo? O raio sempre variando de 0 até 1, de 0 até 1, de 0 até 1. Note que o comprimento em qualquer lugar é 1, porque eu tenho uma circunferência de raio 1. E o meu θ está variando aqui deste ângulo menos π sobre 2, passa pelo zero e chega lá em cima, na qual eu tenho π sobre 2. E aí, está pronto, eu estou apto para descrever aqui a minha integral. Já consegui determinar aqui que no meu eixo R eu terei o R variando de 0 até 1. E para os domínios de integração, tá? Em θ, eu vou ter que θ variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Uma vez que eu fiz isso, consigo, então, calcular a minha integral. Vamos aqui escrever essa integral. Eu tenho, portanto, a integral de menos 1 até 1, integral de 0 até a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, a integral de 0 até x, x quadrado mais y ao quadrado, dz, dx, dy. Transformando essa integral aqui, nós teremos o seguinte. Assim, teremos o θ variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, o raio variando de 0 até 1, o z variando de 0 a x, só que o x é r cosseno de θ, o x quadrado mais y quadrado é a mesma coisa que r quadrado, tá certo? Lembrando que quando eu faço a transformação em coordenadas polares, eu tinha lá um elemento que era o r, e aí esse r aparecia toda vez que eu transformava dx, dy em dr e dθ. Esse r aqui é o jacobiano, tá certo? E aí, então, estamos prontos para fazer essa integração aqui, tá legal? Então, vamos lá. Eu vou ter que integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, integral aqui de 0 a 1. Note que eu tenho aqui r quadrado, eu estou integrando em z. A integral em z é o próprio z, não é isso? Então, vai ser z variando aí de 0 até r cosseno de θ. Eu tenho um r quadrado que eu posso deixar do lado de fora, eu vou escrever ele do lado de cá, porque r ao quadrado vezes esse r vai dar r ao cubo, dr dθ. E aí eu tenho a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui vai ficar de 0 a 1. Substituindo aqui pelo teorema fundamental do cálculo, vai ficar r cosseno de θ menos 0, que dá r cosseno de θ, vezes r ao cubo, dr dθ. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui r vezes r ao cubo, que dá r à quarta. E eu já estou agora pronto para integrar em r. Tá legal? Integrando aí em r, o que vai ficar? A integral de r à quarta, r à quinta sobre 5. Note que isso aqui eu considero como se fosse uma constante. Então, ficaria aí r à quinta sobre 5, variando de 0 até 1. Cosseno de θ
dθ. Tá? Vou vir aqui para o lado de cá para continuar essa integral. E aí eu vou ter a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Quando eu substituir aqui o 1, vai ficar 1 menos 1. A quinta vai ser 1. 1 sobre 5, 1 quinto. 1 quinto cosseno de θ. Quando eu substituir por 0, vai dar 0. dθ. Vamos integrar em θ. O 1 quinto pode sair para fora da integral, por propriedade. A integral do cosseno de θ é justamente o seno de θ, variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, vai ficar 1 quinto que multiplica seno de π sobre 2 dá 1, menos seno de menos π sobre 2 dá menos 1. E aí, finalizando em 2 quintos. Conseguimos, então, finalizar essa integral e fazer as transformações que eu necessitava para transformar as coordenadas cartesianas para as coordenadas cilíndricas. Ficamos aqui com esse vídeo e até a próxima aula!